E aí, pessoal, beleza? Vamos para mais uma então. Hoje, espanhóis na, na América, né? Como que se deu a ocupação da América por parte dos espanhóis. Então, assim, só para a gente rememorar, a gente viu aqui que no processo de expansão marítima lá da Europa, então lá na Europa vocês viram as grandes navegações, não é? Como que foi para Portugal, como que foi para Espanha, para Inglaterra, França e tal. Nesse processo todo de tentar contornar a África para chegar na Índia, na China, pegar as especiarias, vocês viram lá que os europeus, inclusive os espanhóis, começaram a se arriscar mais pelo Oceano Atlântico e, no caso do Cristóvão Colombo, em 1492, ele chega aqui na ilha de El Salvador e encontra o conjunto de ilhas ali do Caribe e a América, né? Ah, aí vocês viram que aconteceu um encontro de culturas, a cultura europeia com a cultura inca, com a cultura maia, com a cultura asteca, com aquilo que a gente chamou de povos pré-colombianos, né? Então, esse encontro de culturas, a gente viu a riqueza daquelas culturas indígenas, né? Vocês viram que além desses grandes impérios também existiam pequenas tribos, pequenas aldeias, tal. Mas então é aqui que a gente parou mais ou menos. Então a gente deu uma pausa para falar os detalhes daquelas culturas, para daí, nessa aula de agora, demonstrar é, o que os espanhóis passaram a fazer para tentar dominar essa América, essa terra recém-descoberta, então. Então, olha lá. Com o tempo, os espanhóis passaram a dominar as terras, né? Para explorar esses vastos territórios, esse continente gigantesco, né? É claro que ele tentou adotar práticas, né, de controle, de exploração, e é claro que ele, por outro lado, quando eu digo ele, é o espanhol, né, os espanhóis. É claro que a Espanha encontrou muita resistência por parte dos povos indígenas. E essas resistências por parte dos povos indígenas, mais a, a tentativa de domínio dos espanhóis, gerou em conflito, em embate, em morte e, né, em domínio dos espanhóis por parte desse território chamado América. Dominaram os incas, dominaram os maias, dominaram as astecas, pegaram as terras para si, exploraram aquela terra. Na verdade, é essa terra, né? Mas a gente está falando especificamente da América Espanhola. O Brasil era América Portuguesa, né? É que a gente fala daqui do Brasil que faz parte da América, mas enfim, acho que deu para entender. Eles passam a explorar a América Espanhola. Ah, diante dessa batalha, os espanhóis eles tinham algumas vantagens em relação aos incas, aos maias, tal. Tá descrito aí, ó. Cavalos, canhões, armas já explicam a questão das doenças dos aliados locais. Então, os espanhóis vinham a cavalo diante da formação do exército do oponente, né? Então, imagina que era um cavalo que não existia aqui na América, eram cavalos que não existiam aqui na América. Então, as pessoas vinham montadas naquele bicho, naquele animal grandioso aos olhos dos incas, né? Eles ficavam impressionados. E aí, um espanhol guerreando em cima daquilo, jogando o cavalo com toda a sua brutalidade em meio à formação enfileirada dos incas, por exemplo. Então, os incas abriam o espaço e aquilo deformava, tirava os militares incas do seu posicionamento inicial, da sua organização inicial para atacar, para se defender e tal. Então, os cavalos desorganizavam os grupos dos indígenas, né? Porque eles ficavam abismados. Né?
além da agilidade que aquilo propõe, ou quando um cavalo empina, tal. A questão dos canhões. Lembra que os espanhóis, os europeus, já tinham contato com a pólvora, que vinha, né, como forma de especiaria lá do Extremo Oriente. Eles pegavam essa pólvora, pegavam os canhões, os armamentos, levavam para a América para poder dizimar a população, que lutava com um tacape, com arco e flecha, tal. Então é claro que a desvantagem dos indígenas foi absurda, né, absoluta. Então, armas, canhões, cavalos, tal. Mas além disso, além dessas questões bélicas, além dessas questões militares, né, doenças, né? Então, os europeus, muitas vezes eles estavam com uma gripe, com algum problema respiratório e tal, eles tossiam em suas roupas, né? E depois espalhavam aquilo entre os grupos, né? No momento de guerra ou não no momento de guerra. Os grupos dos indígenas. E como os indígenas não tinham metabolismo preparado para aquele tipo de doença, eles acabavam ficando infectados e morriam de doenças que, considerando hoje, são realmente simples, né? Aliados locais, né? Então, digamos que uma estratégia utilizada pelos espanhóis foi se aliar com uma determinada tribo que era inimiga dos incas, por exemplo, né? Se aliar com uma determinada aldeia que era inimiga daqueles outros grupos. Então, eles se aliavam com promessas, né? De que quando eles vencessem, esses aliados indígenas teriam vantagens. Isso reforçava o exército espanhol, eles atacavam o grupo de interesse, sei lá, no nosso exemplo aqui, os incas, detonavam os incas e depois traíam essa aliança. Então, eles usavam como um recurso de ter homens a mais dentro do grupo, né? Então, quer dizer, diante dessas vantagens de cavalo, canhão, armas, a questão das doenças, dos aliados, os espanhóis, aos poucos, foram dizimando a população da América indígena, não é? E a partir daí passaram a explorar suas riquezas, seus territórios, dividiram as terras à sua maneira, escravizaram muitos indígenas, aqueles que se rendiam, né, muitas vezes, aos poucos foram perdendo sua cultura, a população que se forma daí para frente fala muito mais o castelhano e espanhol do que as línguas indígenas, né? Temos ainda muito das questões da culinária indígena, da roupa, dos tecidos, né, da música tal, mas o que predominou foi a cultura espanhola sobre a cultura indígena, que foi dizimada então durante esse período, né? E aí a gente vai ver o que vai acontecer mais para frente, porque eles vão explorar bastante prata, principalmente na Serra de Potosí, que fica na Bolívia. E isso vai trazer riquezas para a Espanha e para a Europa, a gente vê mais para frente, tudo bem? É isso a ocupação da América espanhola por parte dos espanhóis com essas estratégias de domínio. E é isso, gente. Valeu? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau.